Bom dia a todos, mais uma vez. Dando continuidade ao ciclo de webconferências que é realizado semanalmente aqui pela Unidade de Telesaúde do Núcleo, da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário, hoje teremos mais uma vez a satisfação de contar com a presença do Fábio Henrique Peixoto Menezes, que é enfermeiro do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia aqui do HU e que vai trazer para a gente os aspectos relacionados à síndrome congênita do Zika vírus. Eu até já falei para ele que eu tenho já até algumas perguntas, porque a temática realmente está em voga e é muito, mas muito importante mesmo, muito importante mesmo. Cada dia mais importante se pensar e se buscar estratégias também políticas públicas de saúde para tratar de um assunto que é tão grave. Então, Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço imensamente a sua participação e passo a palavra para você. Todo mundo, por favor, não esqueça de colocar nome completo e e-mail para emissão dos certificados. Mais uma vez, obrigada, viu, Henrique? A palavra é sua. Divulgação, o nome foi como microcefalia, mas eu alterei para provocar mesmo, tá certo? Aí, como síndrome congênita do Zika vírus, a gente vai entender por que a gente está tratando assim, tá certo? Então, vamos lá. O formato de hoje, eu combinei com o pessoal, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer algumas afirmações e a gente vai trabalhar o que seria mito, verdade e o que a gente não pode especificar o que é isso aí, tá certo? E ao final a gente discorre aí mais um pouquinho sobre como é que está a situação atual. Então, começando, o que é microcefalia? Na realidade, essas afirmações e essas perguntas, elas são o que o pessoal mais pergunta, mais tem dúvida, mais nas visitas tem questionado a gente, e aí eu reuni isso. Acho que ficou um material muito legal até para ser trabalhado aí nos setores. Então, na realidade, a microcefalia não é uma doença, ela é um sintoma de uma série de doenças. No caso, a gente vai estar trabalhando a microcefalia relacionada à infecção pelo Zika vírus. E nada mais é do que aquele perímetro cefálico de uma criança a termo, ou seja, ela tem 36 semanas, os famosos 9 meses ou mais de gestação, a criança nasce, e aí esse bebê nasce com um perímetro cefálico, feito à medida da cabeça na hora do nascimento, de menos de 32 centímetros. Tá? Então, isso aí já é um rastreamento, já é um sinalizador de que essa criança pode ter alguma síndrome congênita, e aí dispõe uma série de ações. Então, na realidade, é isso. E aí eu trago, o vírus da Zika provoca microcefalia? Bom, a evidência é forte, tá? Tanto dos órgãos nacionais como internacionais. Isso aí já é praticamente fechado, a gente só precisa realmente de publicação científica de mais evidência para poder dizer com toda certeza. Então, até certo ponto, existiam algumas dúvidas sobre esse levantamento, a gente vai estar tratando principalmente sobre isso. E hoje em dia não, hoje em dia a própria OMS e o nosso Ministério da Saúde ele já admite que o aumento é assustador dos casos de microcefalia, a começar aqui no Nordeste brasileiro, mas se espalhando por todo o país, tem relação com a microcefalia. E aí eu trago, é a nomenclatura adequada. Então, na realidade, essa infecção pelo Zika, ela vai trazer uma série de sintomas e de sinais dessa criança, os quais os estudiosos hoje em dia já têm trazido a síndrome congênita do Zika vírus,
porque vai muito mais além do que apenas o problema no crânio, né, o problema do tamanho da cabeça. Por isso que já tem locais utilizando aí, como eu trouxe como título, certo? A síndrome congênita do Zika vírus, para dar ideia da quantidade de aspectos respiratórios, motores, oculares, etc., que esse bebê vai ter que ser submetido. Toda grávida com Zika terá a síndrome, é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Inclusive tem até alguns profissionais que dizem assim, quer engravidar, então tenha Zika logo. Na realidade, não, né? Uma porcentagem muito pequena, a gente pode dizer, vai ter a síndrome, né, a qual a gente está falando, ou o bebê vai nascer com microcefalia. Se a gente imaginar que a gente tem mais de 100 mil gestantes no país, né, e menos de 1% delas, os bebês nasceram com microcefalia, isso é um aspecto bom, mas apesar disso houve um aumento crescente. Então, grávidas, né, se acalmem, não é toda grávida que vai nascer com o bebê com microcefalia. Quanto tempo o vírus permanece no corpo do doente? Então, isso ainda não é uma coisa tão fechada, mas o que a gente tem de estudo até hoje mostra que até 7 dias esse vírus fica circulando no corpo do doente de forma ativa, né, capaz de causar doença, capaz de se multiplicar, idealmente até o 5º, ou seja, mais ou menos por volta do 4º e do 5º é quando ele atinge a sua replicação máxima, e aí é justamente até quando os exames que a gente tem disponíveis hoje fazem efeito. Depois do 5º dia, dificilmente a gente consegue positivar, mas a gente tem encontrado aí uma média de 7 dias de vírus permanecendo no corpo do doente. Apesar disso, né, mesmo pessoas que relataram ter tido há meses, há semanas, em alguns exames de urina e em outras secreções do corpo, foi possível encontrar partes dos vírus. Porém, não era o vírus, né, capaz de se replicar. Que exames são feitos nos bebês? Então, na realidade, essa medida do perímetro cefálico é só o primeiro passo de toda uma série de exames e de investigação que vai ser feito no bebê. Então, primeira coisa, vai ser pesquisada, se não foi feito durante o pré-natal, todos aqueles exames dos quais a gestante deve passar, que é citomegalovírus, rubéola, HIV, sífilis, porque qualquer doença viral pode, né, dependendo da forma como ela se apresenta, estar causando a microcefalia, inclusive não só vírus, mas também bactérias, e até se a gestante for exposta a alguma radiação durante essa gravidez. Então, esse bebê vai passar por uma série de exames, tanto laboratoriais, como os exames do dia a dia desse neonato, que seriam teste do olhinho, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, teste da linguinha, teste do pezinho, e tudo mais que for necessário. Beijo e transfusão de sangue transmitem. Mito ou verdade? Então, aí a gente pode separar, né? Foi encontrado fragmentos desse RNA de vírus na saliva. Agora, esses fragmentos não foram suficientes para estar desencadeando a doença. Então, a gente pode admitir, né, que o beijo não transmite. Transfusão de sangue transmite? Pode transmitir. Se a pessoa doente for doar sangue. E aí, os hemocentros têm trabalhado de uma forma crescente para estar tendo um teste que identifique isso. Porque, assim, na realidade, a pessoa doente, ela não deve doar sangue, né? Qualquer que seja a doença. Ela está com a febre, meningitis, gripada, com um resfriado comum, ela não deve fazer essa doação, ela deve aguardar essa doença se resolver. Porém, mais de 70% dos casos de Zika, eles são assintomáticos, ou seja, a pessoa não sente que está doente. Então, ela pode achar que está normal, ela está contaminada, ela está infectada, e ir lá fazer essa transfusão, e isso sim ser passado por uma pessoa. Então, na realidade, assim, não vai ter grande impacto no tamanho do nosso país, mas existe a possibilidade de sim. Então, com certeza, nos próximos meses deve estar saindo um teste para ser submetida toda pessoa que faça doação e aí poder, né, descartar ou não aquela doação. Aí a gente fala, né, e sexo desprotegido? Bom,
A gente teve só até agora mais de 100 mil casos de Zika no país. Quando a gente vai para aqueles que são possivelmente relacionados à relação sexual, a gente tem 10 documentados no mundo. Ou seja, 10 num total de mais de 100 mil é quase nada. Mas pode, né, países como Inglaterra e Estados Unidos já têm, inclusive, recomendado que as pessoas não passam sexo desprotegido, tanto pela questão de outras doenças, como pela questão do vírus. Então, na dúvida, como ainda não é uma evidência tão forte, o ideal é que a gente se proteja sim. Quanto ao leite materno, mito, tá? A recomendação é que, mesmo com Zika, a puérpera, né, a mãe que acabou de ter ali seu bebezinho, ela continue amamentando, porque esse RNA viral presente, possivelmente no leite, ele não é capaz de dar infecção dessa criança. E aí o leite, ele continua aí sendo recomendado até os 2 anos ou mais. O vírus da Zika pode matar? Até a epidemia do Zika no Brasil, não se admitia, a comunidade científica não admitia que o vírus Zika matasse. Tá? Entendia ele como benigno, entendia ele como de fácil resolução e, portanto, inofensivo. Não é o que tem se mostrado o tipo que está circulando no nosso país e em outros países do mundo, como a gente vai ver mais à frente. Então, na realidade, assim, não se compara aos óbitos por dengue, por exemplo, que é da mesma família. No ano passado nós tivemos quase 1.000 óbitos por dengue, enquanto por Zika 2, né, confirmado. Mas pode matar sim, principalmente quando a gente fala, né, de uma pessoa idosa, com alguma comorbidade, doente crônico, e alguma criança, alguém que é imunocomprometido. O aborto é permitido? O vírus Zika, ele acendeu mais uma vez a discussão sobre o aborto, né, principalmente aqui no país, mas também de forma no mundo, mas a nossa legislação não permite, né? Só nos casos de estupro de vulnerável, de feto-anencefalo, e no caso do vírus Zika não. Né? Então o aborto não é permitido, mas essa epidemia levantou essa discussão aí sobre esse direito das mulheres. Onde procurar atendimento? Então, assim, não existe um lugar de referência, tá? A atenção básica, ela deve ser a porta de entrada desse paciente. E aí, tanto unidades de saúde como hospitais têm que estar preparados para receber esse possível caso aí de Zika. Quando a gente fala da gestante, aí a gente tem um aspecto diferente, porque a gente precisa tentar fazer o exame laboratorial em toda gestante, em todo caso grave e em todo possível óbito, para que a gente possa estar monitorando aí como vai se comportar essa doença. Então, as gestantes, sim, elas têm lugares específicos para procurar. O nosso hospital, a UPA, ele é um desses locais, tá? Onde a gente faz a coleta desse exame e envia para o laboratório central aqui do estado. Mas um adulto jovem, né, sem nenhuma doença, ele não precisa se preocupar, até porque não existe exame para todo mundo, tá? Hoje, comercialmente. Então, atendimento, pronto-socorro normal, unidade de saúde, né, o lugar mais perto da sua casa, porque o tratamento vai ser considerado como caso de dengue. Tá? Vai ser hidratação, repouso e tratar a sintomatologia que você está. Se está com dor de cabeça, se está com febre, se está com dores, etc. A família tem direito a um benefício. Aí a gente já sai da questão do Zika e já vai para o bebê que nasce com essa síndrome congênita, conforme que você falou. Então, na realidade, não é nada novo, né? Toda família que fosse hipossuficiente antes dessa epidemia já tinha esse direito através da assistência social, então tem sim, isso é verdade. Tá? Vai ter o que os assistentes sociais chamam de LOAS, e aí, que é equivalente a um salário mínimo hoje, vai ter direito sim para tratar, porque esse bebê possivelmente, né, vai ter uma questão de um desenvolvimento mais demorado e vai precisar de uma série de equipamentos do Estado para estar aí auxiliando ele. E aí vem algumas coisas que circularam nas redes sociais. O larvicida utilizado pelo Ministério da Saúde tem alguma relação? Então, não. Tá? O larvicida é seguro, é utilizado no mundo todo.
aquele que o agente de saúde faz o tratamento nas nossas casas. Então, não tem relação com a microcefalia, com a síndrome conjunta. E as vacinas também são seguras, todos nós podemos confiar, porque são as mesmas utilizadas no mundo todo, aprovadas por organismos internacionais, produzidas também lá fora e aqui. E as gestantes também não precisam ter medo de tomar essas vacinas, porque não tem a ver com lote fora da validade, nem com vacina específica. E aí uma coisa que o pessoal questiona muito, por que a Colômbia, né, o Peru, o Chile, Cabo Verde, não teve aumento dos casos de microcefalia? Bom, até dezembro do ano passado realmente não havia tido. Só que o que as últimas semanas já mostram é um aumento dos casos de microcefalia, sim, também nesses países que agora estão acometidos pelo vírus Zika. Inclusive, quando foi feita uma pesquisa retrospectiva na Polinésia, né, foi verificado que, na realidade, eles haviam tido aumento dos casos, mas eles não perceberam, eles não tinham um sistema de vigilância muito sensível e não foi possível perceber, até porque é uma área um pouco deficiente em algumas coisas, e aí tem a questão da alimentação dessa gestante, que também pode estar interferindo. Então, já era comum nascerem crianças com problemas congênitos, isso não foi percebido com a chegada do vírus Zika. Mas agora que está tudo voltado, né, os organismos internacionais de saúde todos estão voltados para esse caso, estão de olho, inclusive com financiamento maior para pesquisas, etc. Então, foi descoberto que, obviamente, sim, então não é algo específico do nosso país, porém a gente tem um país enorme, né, com mais de 200 milhões de habitantes, que aí proporcionalmente isso possível ser enxergado de forma mais clara. Qual exame detecta o vírus? Então, acho que esse é o ponto-chave da dificuldade de diagnóstico do vírus Zika hoje. Porque a gente não tem um kit comercial disponível de fácil acesso para os laboratórios, para os hospitais e para a Secretaria de Saúde, etc., estarem fazendo esse diagnóstico. O exame que é feito é o RT-PCR, que nada mais é do que uma busca do RNA do vírus, através da transcriptagem reversa, no sangue desses pacientes. Tá? Estados Unidos já tem utilizado também na urina, inclusive defendendo que é até um exame mais fácil de ser feito, mais barato, mas ainda não existe um kit aprovado, por exemplo, pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não existe exame sorológico. O que isso implica? Que a gente só consegue diagnosticar laboratorialmente quando a pessoa está com sintomas, ou seja, como eu coloquei, né, dentro daqueles 5 primeiros dias, até 7, mas idealmente até o 5º dia. Depois disso, dificilmente você vai ter um resultado laboratorial. Então, normalmente, que é feita por exclusão. Né? Como você tem kit disponível para dengue e tem kit disponível para chikungunya, você faz o teste rápido dos dois e, descartando os dois, consideraria que era Zika. Também tem a possibilidade de um exame físico bem definido, né? Você está aí fazendo aquele diagnóstico diferencial. Para quem assistiu aquela outra webconferência do mês de maio, né, a gente colocou uma tabelinha com as principais diferenças e afinidades das 3 doenças. Então, ponto-chave de dificuldade hoje, né, e que está todo mundo trabalhando, é kit comercial para estar detectando isso. Inclusive, Bahia e Fiocruz já tem kits comerciais aprovados para fazer exame dos 3. Aí a questão é só de produção, de lançamento, então provavelmente aí também até o final do ano a gente vai ter aí isso disponível. Por enquanto não, por enquanto fica restrito aos laboratórios centrais, aos institutos federais e também aos planos de saúde que tenham, né, só que é um exame muito caro. Então, por exemplo, essa semana teve uma paciente que disse, eu fui atrás para fazer e queriam que eu desse R$1.000 para descobrir, não é todo mundo que tem, né? E mesmo quem tem não vai querer estar, mesmo pagando plano de saúde, etc., está despendendo um valor alto para fazer um exame desse. Então, na realidade, e nem é tão necessário se a gente pensar que a pessoa está evoluindo bem. O vírus causa sequelas em crianças de até 7 anos de idade e em idosos. Isso também é mito, né? Rolou também pelas redes sociais que você pode desenvolver alguma coisa depois que você teve a Zika.
né? Principalmente em crianças, então que os pais tivessem cuidado e em idosos. Não, isso é mito. Agora, lembrando, provavelmente deve ser a próxima afirmação, que o aumento da síndrome de Guillain-Barré também está relacionado à infecção pelo vírus Zika, porque Guillain-Barré, com a microcefalia, é só mais uma síndrome, né? E aí, também relacionado a vírus, é viral. Como você aumentou o número de casos, você aumentou também o número de síndrome de Guillain-Barré no país. E, claro, você tem uma população toda descoberta, desprotegida, que nunca tinha tido contato com aquele vírus. E aí, isso tem a ver também. A vacina disponível contra o vírus Zika? Não, não há vacina, né? E aí é mais uma coisa, além do laboratório, em que está todo mundo correndo quanto tempo para produzir, mas diferente do kit diagnóstico que deve estar saindo até o final do ano, só falta aí questões burocráticas de agências reguladoras, etc. A vacina já vai ser um pouco mais difícil, porque precisa de todas aquelas fases de teste, né? Em animais, em humanos, escolher o grupo certo, etc. E aí, assim, tem gente indo para a televisão falar em 3 anos uma vacina, tem gente que fala em 10. Isso é muito difícil a gente prever, porque vai depender de como esses estudos vão se comportar, né, e como que vai se dar essa aprovação. Então, não há vacina disponível, lembrando que nem para a dengue a gente tinha, né, até o ano passado. Mudou-se o parâmetro cefálico de microcefalia para esconder o número de casos. Então, aconteceu uma série de mudanças, né, desde que isso começou a ser monitorado mais ou menos em outubro do ano passado, que era o quê? A OMS, ela reconhece o que eu falei no início para vocês. Abaixo de 32 centímetros, um bebê a termo, ele pode ter algum problema, então deve ser feito um rastreamento. Aí o Ministério da Saúde, o que fez? Colocou esse rastreamento para abaixo de 33 centímetros para pegar o maior número de crianças recém-nascidas possível. Só que ele estava dando muito negativo, né? Estava descartando muito caso. Então, o que foi que ele fez? Ele, na realidade, ele reavaliou esse rastreamento para baixo, né? Para o que a OMS usa, que são 32 centímetros. E também com muitos pesquisadores sinalizando para o Ministério da Saúde que o próprio perímetro cefálico do brasileiro não é padrão europeu, né? Não é padrão norte-americano, já é menor. A gente já tem uma cabeça menor. E aí ele... e aí, né, tem até uma anedotazinha com a questão dos cearenses e paraibanos, né? Mas assim, de forma geral, o brasileiro ele tem sim um perímetro cefálico menor. E apesar disso, a gente usa curva de Fenton, porque principalmente para a gente que é hospital de referência e tem muita gestão de alto risco, então a gente fica feliz quando tem parto a termo, mas a maioria dos nossos partos são prematuros, infelizmente, grande parte são prematuros. E essa prematuridade ela não vai me dar uma relação muito boa se eu for ficar focado só nesses 32, porque já é esperado, né? Se a idade gestacional é menor, se ela não parir no tempo certo, esse bebê vai ser menor, vai ter menos peso, menos estatura e também menos perímetro. Então existe uma curva de Fenton, que é o parâmetro que a gente usa para estar verificando se eu vou precisar rastrear para microcefalia ou não. Então, né? Só retomando, não mudou seu parâmetro para esconder o número de casos, e sim para ele tentar retratar mais possível a realidade e eu não ter tantos casos que eram descartados, que eram de crianças normais. Aí mais um mito, né? Os casos estão associados a mosquitos com uma bactéria inoculada. Então, na verdade, não, né? Isso se ventilou também pelas redes sociais, de que aqueles mosquitos que foram geneticamente modificados, foram lançados em Niterói, no Rio de Janeiro, em algumas cidades lá em Goiás, eles poderiam estar fazendo isso, né? Mas isso não tem nexo nenhum. Então, você pode ter sido contaminado e não saber. Isso é uma verdade, né? Então, é assustador falar de 100 mil casos só em 2016, mas se a gente pensar, isso é 30% do número real de casos, né? Mais de 50% das pessoas tiveram e passaram inócuas pela doença, não sentiram nada, podem ter tido uma moleza,
sintomas bem leves que até confundiam com alguma outra coisa, e na realidade era o vírus Zika, que não se manifesta em todo mundo. Repelentes são a principal forma de se proteger da contaminação pelo Zika, né? Então houve uma corrida aí para as farmácias, inclusive em algumas cidades faltou repelente, inseticida também. Isso é mito, né? Não é a principal forma, porque na realidade isso não vai matar o mosquito, né? O repelente ele só vai repelir, só vai impedir que naquele momento, ali durante aquelas horas, você não seja picado ou até afaste. Mas dependendo da infestação desse mosquito, mesmo o repelente, né, ele não vai ser suficiente. Então a principal forma, sempre a gente bate na tecla, né? Não é. É você realmente diminuir a infestação de mosquito, no caso do Aedes aegypti, é controlar, a gente não fala mais em erradicar, porque nesse momento, a nível mundial, é impossível a gente acabar com esse mosquito maldito, né? Inclusive, o nome dele, ele fala um pouco sobre isso, né? O Aedes aegypti, ele vem de odioso do Egito. Então, na realidade, ele, há centenas de anos, né? Ele já vem causando mal à humanidade. Quem tem Zika uma vez não terá novamente. Nem é mito, nem é verdade. Tá? A gente ainda precisa de evidência mais forte, mas como analogia a outras infecções virais, né, o nosso corpo produz anticorpos e muito provavelmente quem já teve uma vez não terá de novo, mas isso ainda é algo que tem que aguardar um pouquinho para a gente poder confirmar. Tomar a vitamina B repele o Aedes. Então, na realidade, foi algo também ventilado, né, que as pessoas podem usar a vitamina B que vai repelir. Algo caseiro, como também aquela questão da citronela e outras coisas que não existe evidência científica, né? Então pode até ser que isso funcione, mas não seria uma recomendação geral para a população, né? Ingerir vitamina D à torta e à direita a fim de repelir o Aedes. O ideal seria, como a gente sempre fala, você olhar a sua casa, né? Olhar o seu ambiente de trabalho, diminuir essa infestação e também usar repelente, no caso, né, as roupas, etc. E não se expor nos principais lugares. Nem todos os repelentes são seguros para gestantes. Bom, na realidade, para todo mundo, né? O que serve? Você usar repelente aprovado pela Anvisa. No país, os principais são aqueles à base de DET e caridina. Mas qualquer repelente que seja aprovado pela Anvisa, ele vai ser seguro, né? Exceto para crianças até 2 anos, porque aí precisa que seja realmente um repelente específico para essa idade. Inclusive, tem pediatras que defendem até o não uso de repelentes, né, até essa idade. Mas assim, sendo aprovado pela Anvisa, é seguro para a gestante, ela pode usar, e a população em geral, tá certo? Não foi aprovado, o ideal é que não se use, porque realmente não vai saber o que isso aí vai estar causando. Inclusive, a gente pode fazer analogia com a questão da vitamina D, com a citronela e outras coisas em geral que o pessoal fala, né? Tem gente que faz suco de inhame, tem uma série de coisas aí que é recomendado como práticas integrativas e complementares, mas não tem uma evidência segura que a gente possa chegar e dizer recomendação geral para todo mundo. O mosquito só pica de dia, e aí tem vários mitos, né? Só voa 1 metro e só deposita os ovos em água limpa. A gente já viu também gente, inclusive instruída, a falar isso, né? Ele só fica de dia, então não se preocupe à noite. Ele só voa 1 metro, então quem mora em apartamento não precisa se preocupar. Só deposita os ovos em água limpa. Então, são mitos, tá? O mosquito ele pode picar em qualquer horário. Agora, claro que ele tem preferência por horário, que seria o nascer do dia e o entardecer. Mas, dependendo da sede, né, da fome desse mosquito, ele vai ficar em qualquer horário, tá bom? Ele também não consegue voar muito, por isso que o bloqueio sempre é feito em volta dos casos até 500 metros. O bloqueio, quando a gente fala, é o uso daqueles equipamentos de tratamento costais, né, que vai o agente na casa e borrifa, porque ele não tem a capacidade de voar muito, né, e nem tão alto, mas ele, na questão do apartamento, ele pode subir no elevador, né, ele é esperto. E ele tem preferência por água limpa.
mas não só, né? Então é identificado, até aqui mesmo na sala a gente comentando que em cemitérios, né, já foi encontrado larvas, muitas larvas, aquelas placas de trânsito que tem aquela aberturazinha lá naquele início, se acumulou água, né, mesmo que não seja limpa, ele também vai tostar os outros ovos. Então o ideal é não ter água parada, nem limpa, não seja. Existe relação de casualidade, né? O vírus Zika causa a síndrome de Guillain-Barré. Também tem que ter cuidado com a afirmação para não causar um pânico no meio, né, em todo mundo. Mas o aumento dos casos de Guillain-Barré também está possivelmente relacionado à infecção pelo vírus Zika. Não pelo fato, né, de que é o vírus Zika, mas sim porque é um vírus, né? Mas os estudos já vêm direcionando que ele tem aí essa preferência pelo tecido nervoso, pelo tecido neural, né? E aí a síndrome de Guillain-Barré está relacionada a isso também. O governo federal vai distribuir referências para todas as grávidas. Então isso foi ventilado bem no início, né, que seria uma coisa urgente, e foi até aspecto de polêmica. Isso ainda não começou a ser implementado, o governo federal disse que vai, mas aí ele tirou esse todas, né? Ele falou que iria dar para todas. E agora só para aquelas que estão inscritas nos programas sociais, que tem cartão cidadão, que tem Feliz, etc. Elas já tem o cadastro, né? Ela vai poder ter esse repelente, mas isso ainda não está implementado, isso ainda não está acontecendo, né? Isso foi só ventilado pelo antigo ministro da Saúde. Eu já estou vendo que já tem perguntas aqui, eu vou só terminar, e aí a gente vai para as perguntas que ainda ficam. A microcefalia vai se espalhar para todo o país, então na realidade ela já se espalhou, né? Como vocês vão ver no mapinha daqui a pouco, todos os estados, exceto o Acre, já tem casos de microcefalia registrados, então existia essa dúvida, né, em dezembro do ano passado. É só Pernambuco, é só Nordeste, né, só os nordestinos, depois que elegeram Dilma, etc. Existia de tudo aí nessas redes sociais. E aí todos os estados já têm casos da síndrome congênita do vírus Zika, tá? Confirmados. Só que a gente ainda tem algumas perguntas sem resposta. Como, por exemplo, como o vírus da Zika agride o tecido cerebral? Isso a gente ainda não sabe, né? O que acontece? Por que ele tem essa afinidade? Teve uma coisa muito boa que aconteceu esse ano, que foi a genotipagem, né? A gente conhecer a estrutura desse vírus. Isso foi feito assim que a OMS decretou a emergência internacional, teve mais dinheiro, teve mais países envolvidos, então os Estados Unidos já fez aí a genotipagem do vírus e já conhece a estrutura. Isso é um passo muito grande para a ciência, porque você conhecendo essa estrutura, essa forma, você ajuda na produção de vacinas, de kits comerciais e também entender como ele funciona, né, no nosso corpo. Ele pode atacar outros órgãos, isso a gente ainda não tem recorde, né? O que a gente tem visto é um aumento sim no número de óbitos, e aí não só dos casos de dengue, chikungunya, mas também de Zika, só que disparado, né, adulto. Até que ponto pode afetar os adultos contaminados? Isso a gente também fica sem resposta. Em que sentido? E que quem teve Zika vai ter sequelas, que tipo de sequela, né? O que vai acontecer? Então, essas aí a gente ainda vai ter que aguardar aí os próximos desenrolares da ciência. Aí, eu já posso responder aqui a pergunta do Felipe, para passar para vocês esse panorama de como está hoje essa infecção, tanto por Zika como por microcefalia. Ele coloca como que eu sei que o repelente é aprovado pela Anvisa. Então, ela lista, tá, no site dela as marcas que são aprovadas, quem tiver acesso e puder, mas no próprio rótulo do produto ele é obrigado a ter o número de certificação de aprovação da Anvisa, né? Então, só quando a gente for mesmo realmente comprar, tá observando se tem esse número e esse selo de certificação pela Anvisa. Tendo, a gente pode confiar que ele é seguro. E aí, ó, só para ilustrar para vocês como que está esse panorama, quanto mais vermelhinho, mais casos de microcefalia. Então a gente vê que realmente se concentra na região nordeste, né, principalmente aí, um terço dos casos é no estado de Pernambuco.
mais o Brasil todo, certo? Até esse mapinha aí não tinha, por exemplo, o Amazonas, mas já tem agora. E nessa comparação a gente tem o de notificados com confirmados. E cada pontinho vermelho é uma cidade em que foi confirmado o caso de microcefalia. Tá? Então, assim, é bastante evidente que se concentra realmente no Nordeste, mas também é justamente porque foi por onde, né, o vírus Zika entrou no país, é onde tem a maior quantidade, sim, de infectados pelo vírus Zika e, por sua vez, também de microcefalia. Quando a gente vai a nível mundial, tá bom? Então, a gente tem uma linha de tempo, sei que está bem pequenininho, mas é só... E cada cor foi um período, tá? Então, a gente conhece o vírus Zika há anos, né? Mas essa epidemia que a gente está vivendo, ela começou em 2012, e aí ela foi se espalhando, né? O nosso vírus já foi identificado que ele veio das ilhas do Oceano Pacífico, é o mesmo daqui, não é o mesmo da África. E aí, todos esses países que vocês estão vendo pintados, eles já são territórios com casos de vírus Zika, e alguns, inclusive, já têm registro de aumento dos casos de microcefalia. Aqui, mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde Pan-Americana, ela faz monitoramento nas Américas, e aí ainda está faltando os recentes, né? Então já são mais de 41 países com registros, inclusive já entrou aqui Argentina e Chile, que não tinham registro, tá? Que não estão pintadinhos. E aí, voltando para o Brasil, quando a gente vai para a evolução dos casos notificados por tempo, a gente percebe, ó, aqui em verde são os casos em Pernambuco. Então, assim, disparado. Só que fica aquela questão, né? É porque realmente tem muito, ou é porque eles são mais sensíveis, eles têm uma vigilância mais sensível e detectam melhor os casos de forma mais rápida? Ou os dois, né? Além de ter muito, ele também tem uma vigilância boa. Isso aí a gente vai estar vendo ao longo do tempo mais, com certeza, o Nordeste, em primeiro lugar, os 9 estados e, dentre eles, Pernambuco. Aqui, quando a gente vai para Alagoas, a gente vê que são 294 casos notificados de microcefalia. Desses, a gente já tem 70 confirmados, 155 descartados e 69 ainda permanecem em investigação. Então, essa é uma coisa que tem sido muito criticada, porque a demora nessa confirmação ou descarte dos casos, e tem muitos casos. Em alguns casos, você chega a ter mais casos em investigação do que confirmados ou descartados, como é o caso da Bahia, por exemplo. Tá? Existe essa dificuldade aí, até pela questão, como a gente falou, né, do acesso a exames, etc. Muitos hospitais universitários, inclusive, eles têm formado uma rede de atendimento a esse paciente com suspeita dessa síndrome. Tá? Então, é o nosso caso também da UPA, o bebê nascendo aqui, ele já vai encontrar toda a estimulação, tudo que for necessário para ele aqui dentro do hospital. E aí os hospitais universitários do Brasil todo saíram na frente. Isso não poderia ser diferente, né? Eles tinham que dar essa resposta, principalmente os situados aqui na região Nordeste. Aqui, só um comparativo de quanto a porcentagem de municípios daquele estado que já tem casos. Então, só em Alagoas, nós temos 102 municípios, né? 73 já notificaram casos de microcefalia, desses 28 já confirmaram. Então, assim, a gente vê que realmente, né, não é algo concentrado. Está bem espalhado em todos os estados e em todas as cidades. E aqui, quando a gente vai para os óbitos, né, era uma pergunta. Em Alagoas, nós tivemos 7 óbitos notificados. Tá? Desses, 3 já foram confirmados que o bebê tinha microcefalia e 3 estão em investigação, não está descartado. Aqui no HUPA, a gente tem 30 casos de microcefalia notificados. Desses, pouco mais de 4 já estão confirmados, a maioria foi descartado, sim, até porque houve, né, aquela mudança de parâmetro. Então, quem tinha mais de 33, 32,5, por isso foi sendo descartado para ser feito esse ajuste. E aí, é só para retratar mais uma vez, que a gente tem muito mais casos em investigação
do que confirmados e descartados, tá? Então está tendo uma demora, isso aí tem sido bastante criticado pela comunidade em geral, essa demora nessa confirmação e descarte dos casos. E aí tem umas imagens só para a gente ficar numa coisa só, falei muito nisso, foram muitas perguntas, só para a gente esclarecer melhor a nossa mente, mas então aí está mostrando, né, as egípcias, os sintomas da zika, que são febre, dor de cabeça, pode ter aquela conjuntivite ocular, e aquele rastro cutâneo que é muito característico, muita pessoa, inclusive, que é um bom anti-histamínico para não incomodar, né? Esse é o famoso mosquito. Aí o meu bebezinho, claro, com uma microcefalia de grau mais elevado, né? Que a gente tem graus de microcefalia, não significa que toda criança vai ter problemas oculares, né? Toda criança vai ter retardo mental, mas sim em graus. Ela pode ser leve, né? É imperceptível, ou ela pode ser assim, como a imagem mostra. Aí, então, a conjuntivite que a gente fala, ela é sem secreção. A conjuntiva do olho, normalmente, ela fica vermelha. Pode ser bilateral ou unilateral, então só um lado, os dois lados, né? E aí, você tem, lembrando das pesquisas, né, que estão a todo vapor. Então, esse ano a gente tem esse COEP, em Brasília, no fim do ano. Quem quiser trabalhar com isso, a gente tem organismos nacionais, estaduais, a própria FAPEAL, e internacionais financiando pesquisas, porque é o que está em voga no momento, né? A epidemia que a gente está vivendo a nível mundial. Não temos vacinas, então vacina também. Aí tem uma coisa que eu não coloquei nas perguntas, que é o uso da aspirina. Então não deve, né, usar para tratar com dor de cabeça, né, a febre, a aspirina não, né? É o paracetamol ou dipirona, se for o caso, se não estiver resolvendo, aí vai entrar com um anti-inflamatório e até um corticoide. Mas a aspirina não, porque todo caso deve ser tratado como possível caso de dengue. E aí, se eu uso aspirina, né, eu posso estar contribuindo para aquele episódio hemorrágico que é o que mata na dengue. Então, a aspirina está aí contraindicada. E aí, mostrando as células neurais, né, que ele tem afinidade aí que está atacando. Beleza? Quando a gente fala do problema do vírus Zika, da microcefalia e da dengue, essa foto eu acabei colocando na outra apresentação também do mês de março, porque não tem como a gente falar disso sem falar da complexidade que é do problema do mosquito, né? Que hoje está no nosso trabalho, no nosso mercado, em todo canto, porque é isso que a gente vive, é a falta d'água, rodízio de água, falta de rede de esgoto adequada, coleta de lixo, a própria favelização, né, das cidades, assim, ambientes urbanos muito propensos para esse mosquito se multiplicar, né? E aí não tem jeito. Eu me lembro que teve uma rua num bairro chamado Ponta Grossa, aqui em Maceió, que nessa mesma rua, no mesmo período, 3 gestantes tiveram zika, né? Primeiro que já tem um problema social grave, que são as meninas jovens engravidarem. E aí, essas meninas jovens, né, falo meninas porque realmente são muito novas, adolescentes, engravidaram, tiveram zika e tiveram bebês com microcefalia, na mesma rua, no mesmo bairro. Quer dizer, então, provavelmente ali, no mesmo mosquito, ou na mesma colônia de mosquitos, transmitiu o mesmo vírus, né, que era bastante virulento e que causou a doença e que causou a microcefalia nos bebês. E aí não tem como você não perceber que é um bairro, né, de periferia, é um bairro que tem um problema de esgoto, de água e social muito grande. Então, enquanto isso não for combatido, isso vai ser difícil. Nessas aqui algumas ações que a Secretaria tem desenvolvido. Desde janeiro desse ano foi editada uma medida provisória que o Congresso já aprovou, então os agentes podem entrar nas casas, né? Inclusive o Ministério ele defende a aplicação de multas pelas prefeituras, isso é um debate aí eterno, né? Ele defende de forma bem veemente que as pessoas sejam responsáveis aí pelo seu ambiente domiciliar, não tem jeito, tá? A gente tem que verificar a nossa frente, né? Não só esperar pelo agente. E aí, quem puder, né, tem material no site do Ministério da Saúde, de divulgação, de realmente de combate, está ajudando.
A gente tem que lembrar que as 3 podem matar, certo? Esse é o que eu tenho para falar para vocês. Ó. Quem quiser o contato lá da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, é esse aqui, telefone, eu disse que dengue. Pode estar ligando para denunciar. Esse é o e-mail de contato institucional e esse aqui é o meu pessoal, porque eu também trabalho com isso lá na Prefeitura de Maceió. Acho que até o convite se deu por isso, né? Mas pela minha atuação lá do que aqui mesmo dentro do hospital, porque aqui a gente tem uma linha de cuidado já muito bem traçada, né? De nascer, notificou, encaminhou o pediatra, que aí vai ver quais as especialidades que vão ser necessárias e vai acompanhar esse bebê pelos 3 dias ou mais. Então vamos abrir, né, para as perguntas. Eu vi que o pessoal já fez algumas perguntas aqui. E aí fiquem à vontade, tá bom? Para perguntarem mais. Se teve alguma coisa que foi rápido, né, que eu passei e não ficou claro, ele pode retomar. Deixa eu ver aqui. A Viviane, ela colocou que o uso do extrato de própolis para quem ingere protege o indivíduo, né? Isso também foi ventilado e protegeria. Então, assim, na realidade, não. Né? Não no sentido científico, né, de a gente poder estar recomendando para todo mundo. Né? O uso do estreptococos, ele tem uma série de benefícios para o nosso corpo, mas ele não está hoje relacionado à questão de proteger a infecção pelo vírus vivo. Tá? Então a gente não pode falar em proteção, tá certo? É diminuir o nível de infestação. Ó, ontem à noite, quando eu fui dormir no meu quarto, eu moro num bairro aqui de Maceió que chama a Gruta de Lourdes. E ele, no início do ano, teve um alto índice de infestação de mosquito e correlacionado também com alto índice de casos. E deu uma melhorada depois, né, das visitas dos agentes e da mobilização toda. A gente via que realmente deu uma melhorada, tanto no número de casos como na quantidade de mosquito que a gente achava. Só que ontem à noite, quando eu fui deitado, estava lá um bichinho, né, pretinho com uma listinha branca olhando para mim. Né? Olhei para ele, estava morrendo de sono, mas não, eu vou levantar e vou matar o filho da mãe, porque ele causa muito estrago e eu sei lá se ele está contaminado ou não. Né? Então, assim, você vê dentro da minha casa, né, dentro da nossa casa, é isso que a gente tem que enxergar, né? Eles estão dentro das nossas casas. Então, não é recomendado. Tá? O estado de própolis ele tem uma série de benefícios que indiscutíveis, tanto para a pediatria como para a gente adulto, mas não protege. A Rosalie perguntou, né? Os estados brasileiros já estão melhor preparados para receber e tratar as crianças com microcefalia? Pergunta difícil, viu? Mas, assim, por que é bom a gente entender como que essa parte, né, de estar vigilante funciona? Porque aquela médica paraibana, ela sinalizou durante semanas, né, o que ela estava vendo, o que estava acontecendo, e ela muitas vezes era uma vozinha perdida que ninguém queria dar atenção, até que ela realmente conseguiu ser ouvida. E ela pode dizer com orgulho que ela é responsável por toda essa descoberta e o que vem pela frente. Então, esses sistemas de vigilância eles precisam estar melhor estruturados, né, para identificar e para agir. Porque quando a gente pensa em fazer estatisticamente, né, em mapear, em ver número de casos, em ver, é justamente para você realocar recursos, né, é você ver onde que eu posso fundar um laboratório, o que eu preciso direcionar as minhas ações. E talvez falte um pouquinho na gestão, a maioria das gestões dos estados brasileiros, um pouco isso, né? Eu usar essas informações no meu planejamento, né? No meu direcionamento. Então, assim, claro que hoje a gente está um pouco melhor preparado, né? Crianças com microcefalia sempre nasceram, né? A gente tem crianças com Down, com outras síndromes genéticas e que já nasciam e já precisavam de uma série de especialidades, né, de profissionais. Só que agora aumentou muito, né? Então,
todo mundo se voltou mais para isso e se preocupou melhor de firmar parcerias, né? Se eu não oferto uma coisa, eu fazer um convênio e etc. Então, assim, longe do ideal, tá? Mas a gente pode dizer que isso veio, pelo menos, para cuidar dessa linha aí, dessa rede, porque com certeza não vai ser algo assim passageiro, né? Que vai ainda perdurar por um certo tempo. Mas ainda tem muito, né, o que avançar, principalmente quando a gente pensa que um exame que poderia ser feito aqui na Alagoas, ele tem todo um processo de envio dessa amostra para o Pará, né, que já tem os casos dele, né, o Belém está fervendo de casos agora. Então, assim, precisa realmente melhorar isso, porque se a gente for pensar, né, particularmente, o exame é caro, né, mas você precisa de uma máquina de PCR, que a maioria dos laboratórios já tem, e de uns kits de reagentes, né? E de organizar esse fluxo. Então, assim, não tem porquê, por exemplo, a Alagoas não estar fazendo e dando essa resposta melhor para a sua própria população, né? Mas, com certeza, mais para frente isso deve estar sendo resolvido, porque existe muita pressão, né, até midiática e social para isso. E o apelo, porque quando a gente coloca uma foto daquela, né, de um bebezinho daquele indefeso e que vai precisar de cuidados o resto da vida, isso choca muito. Ele pediu o site da Anvisa, tá? Então, anvisa.gov.br, tá? Lá você tem um link de destaque na aba direita sobre os inseticidas e os repelentes. E aí, como as equipes devem ser compostas para cuidar das mães e das crianças com microcefalia? Quem deve compor as equipes que prestaram esses cuidados? Que prestarão, certo? O Estado é obrigado a cuidar até os 3 anos da criança com microcefalia? Você acha que vamos avançar nesses cuidados? Visto que a mídia já diminuiu significativamente os alertas da população? Principalmente quando a gente fala da nossa realidade em Alagoas e Maceió, que tem uma dependência do sistema único para mais de 80%, isso é muito, isso compensa muito essa pergunta, porque os gestores passaram a olhar para essas equipes especializadas, né? Os locais que tinham receberam, né, melhor aporte das equipes que já tinham, e os que não tinham passaram a pensar na implementação. Porque, na realidade, toda criança precisa de uma equipe, né? Precisa de um pediatra, de uma equipe multi, que vai estar acompanhando o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Se ela tem uma síndrome, né? Se ela tem uma microcefalia, ela vai precisar mais ainda, né? Ela vai ser ainda mais dependente. Então, na realidade, como existe um protocolo de atenção, né, que fala exames mínimos e equipe mínima, mas como que a gente se organizou aqui no hospital, por exemplo? Então, nasceu a criança, né, no momento ali, o pediatra pegou o RN, já mediu e desconfiou ali daquela possível microcefalia. E aí né, se for necessário fazer ecocardiograma, todos aqueles testes que eu falei no início, tomografia, ela já sai do hospital com a consulta agendada pelo pediatra. Então o hospital ele já vai abarcar esse bebê nascido aqui. E é o pediatra que vai ver as necessidades. Normalmente essa criança, mas aí é aquela coisa, né? Vai depender da necessidade de cada criança. Mas ela tem uma equipe de fonoaudiólogo disponível, de nutricionista, de terapeuta ocupacional, de enfermagem, de neuropediatra, se for o caso, né? De oftalmologista e de outras especialidades. Mas tudo parte do pediatra, né? Ele, acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, é que vai ver qual que vai ser a necessidade maior, mas já existe, e a gente concentrou isso tudo no dia de quarta, inclusive, né, dia de hoje. Dia de quarta-feira, todos esses profissionais já estão mobilizados, aguardando a chegada dessas crianças e sabendo que possivelmente eles podem estar aí precisando dos seus cuidados. O protocolo de atenção, ele é bem amarradinho nisso, tá? Quem quiser dar uma conferida, svs.gov.br, SVS, de Secretaria de Vigilância em Saúde, e tem uma aba também só para microcefalia. Ele fala, né, a estimulação ela tem que ser precoce, né, ela tem que ser no mínimo até os 6 anos, mas essa criança ela vai ser acompanhada, né, até os 7,
e depois aí já passa, né, para as outras especialidades. Certo? Mas o Estado é obrigado, sim, tá? Porque está na nossa lei 8.080, na nossa Constituição, a questão da oferta gratuita aí para todos. Por isso que acende aquela discussão das gestantes, né, que eu falei daquela coisa de todas as gestantes vão receber. A ideia era que todas as gestantes recebessem repelentes. Aí depois eles voltaram atrás. Não, só as hipossuficientes, só as que tiverem cadastro social no governo. Mas aí está aquela coisa, como é que eu vou restringir para umas e para outras não? Né? Eu dou para umas, não dou para as outras. O trabalho psicológico com as mães já está sendo feito. Talvez, esqueci de falar da psicologia, né? Talvez isso seja uma coisa que a gente até esteja pecando, né? Porque a família precisa ser envolvida, né? Existe, como a gente colocou, uma questão social ali naquela família. Muitas vezes ela já é esquecida pelo Estado, né? Ela já tem uma série de problemas de renda e de trabalho, etc. E isso é só mais uma coisa que vai se somar a esses problemas. E aí é um ponto importante para ser discutido e chamado, porque muitas vezes isso é deixado de lado, né? Da equipe chegar. Talvez nas áreas do serviço público, a área de saúde ela já seja mais humana, né? Mas talvez esteja assim, faltando um pouco de você chegar, dar a informação de forma correta, ouvir, né? Se mostrar disponível para o outro. Mesmo a gente sempre sendo um hospital universitário, a gente sabe que existe esse problema, né? De gente que enxerga isso aqui apenas como chegar e fazer procedimento e às vezes não participa ali a família do que está acontecendo. Já houve casos assim de familiares virem reclamar para a gente, comentarem isso. E muitas vezes assim você tem uma vulnerabilidade social enorme, né? A questão de uso de drogas, né? Dessa mãe que muitas vezes não é casada, às vezes não convive com o pai da criança, ou não não mora, às vezes não conhece o pai. Tem uma série de vulnerabilidades aí que envolve e que precisa realmente, né, da psicologia e de todo mundo envolvido. Sim. Ok, mais perguntas? Vou passar a palavra para você. Bom, Henrique, mais uma vez, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos. Realmente é uma questão séria, é uma questão preocupante, é uma questão que merece atenção, uma atenção que vai para além. Eu sempre gosto de colocar essa questão da mídia, porque tem que ir para além da mídia. A mídia ela foca em dado momento, numa determinada doença, uma determinada epidemia, e depois de um certo tempo parece que se para. E se para não porque você conseguiu erradicar, mas porque a pauta, as discussões, os interesses políticos já são outros. Né? Então, e quando a gente não tem esse alerta constante, se até com esse alerta constante a gente já teve vários problemas, tu imagina sem esse alerta constante, né? E a gente fica se perguntando, né, para onde é que a gente vai no meio disso tudo. E muitas vezes se diz assim, não, a responsabilidade é sua. Não, a responsabilidade não é só sua, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é das instituições, o cidadão tem que fazer a sua parte. Porque muitas vezes é como se até em determinadas campanhas se delegasse essa responsabilidade totalmente ao cidadão. E não é. E uma das coisas que você já falou da vez passada e que eu achei extremamente importante é a possibilidade das casas serem
realmente abertas, as abandonadas, os terrenos baldios, serem abertos para a verificação tão limpa, mesmo, por assim dizer, em relação aos corpos que são encontrados. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que é preciso que haja envolvimento cada vez maior do poder público, que políticas públicas sejam realmente efetivas e que a gente possa dar uma resposta aí para a sociedade e dar uma resposta para essas mães. Porque, como você falou, são muitos os agravantes, são muitos os problemas sociais, a vivência dessas mulheres, da grande maioria dessas mulheres, são vivências de vidas extremamente duras, difíceis, o mosquito escolhe quem vai ficar, mas essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, elas estão também mais vulneráveis a esse contágio. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, e por isso que eu falei do psicólogo, porque o psicólogo é um grande suporte para trabalhar essas questões com essas mães, né? E é um grande desafio integrar as equipes aqui, fazendo com que a gente tenha esses profissionais atuando. Então, Henrique, eu acho que o trabalho que você desenvolve lá na Secretaria de Vigilância em Saúde, aqui no hospital, é um trabalho extremamente importante e cada vez mais necessário. Então, eu te agradeço pela palestra, realmente extremamente esclarecedora. Quando você veio com as perguntas e respostas, os mitos e verdades, eu digo, pronto, já não tenho mais nem o que perguntar, porque realmente muito esclarecedor. E em alguns momentos eu comecei a escrever a pergunta e você já deu a resposta, eu já risquei aqui, já deletei, eu digo, não, já me respondeu. Então, eu creio para todos os que estão assistindo e estão interagindo aqui conosco, puderam verificar, né, a qualidade das informações passadas, estão até atestando isso nos comentários. Então, como os que se manifestaram, eu também adorei a palestra, mas eu sou suspeita, né? Porque já conheço seu trabalho aqui, já valorizo demais da conta, e é isso, é te parabenizar e te passar pelas considerações finais, e muito obrigada aí pela sua constante colaboração aqui com a nossa unidade de telesaúde. Aí eu sou cearense, né? Então é mais complicado. Eu vou perder meu micro. Aí eu você imagina cearense casada com um paraibano. Aí pronto, aí não tem caso nem que queira. Obrigada, Henrique. Obrigado a você, como sempre, muito gentil. Agradeço também, né, o pessoal aqui está realmente gostaram bastante. E é isso, né? O meu dia a dia está aqui a Regiane parabenizando a Kelvin, o Marcos, o Rony, a Vivi. Obrigado também a vocês, né, por terem participado. E é isso, difundir, né, essa informação. A gente não tem por que trabalhar com mitos, né? E a gente tem que usar o que está aí posto na rede social como mentira para dar a informação correta, né? Acho que esse é o nosso papel, nossa responsabilidade. Se ao final não ficou tão claro, né, de tudo isso que eu queria mostrar e dizer, é justamente isso, né? É que a gente sempre vai ter uma doença ou outra. Esse mosquito é realmente odioso. E quando sai a vacina da dengue, entra a zika, né? Mas ele também transmite a febre amarela e ele transmite mais de 30 doenças e a gente só tem 4, né, delas aqui no país. Então, assim, a gente sempre vai ter problema com isso. Se a gente não tomar isso, né, para si, essa responsabilidade, e eu acho que é esse o ponto, o foco da nossa conversa de hoje, é isso aí. Tá certo? Obrigado.